Lucas capítulo de número 1, versículos de número 30. Acompanhe comigo essa leitura. Diz o texto. Glória a Deus. Quero pregar uma mensagem bem rápida. Não vai passar da meia-noite. Brincadeira. Uns 30 minutos no máximo. Amém? É uma mensagem, uma reflexão bem simples, mas creio que vai marcar nossos corações. Amém? Lucas 1, verso 30 diz assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Mas como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho já na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, para que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo então se ausentou dela. Naqueles dias dispôs-se Maria e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou sua prima Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança estremeceu-se no seu ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém o privilégio, a honra, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Vamos orar? Fecha os olhos. Pai, eu te glorifico, Deus, nesse primeiro dia do ano de 2017, por esta primeira pregação deste ano. Lhe peço sabedoria, que o Senhor possa me usar, Deus, como instrumento em tuas mãos, e não sejam coisas do meu coração, mas sim do teu coração, ó Deus, que venham falar agora para cada pessoa que aqui está, cada pessoa que ouvirá esta mensagem através da mídia, da internet, que o Senhor possa ministrar cada coração agora, no nome poderoso de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus. Tema da mensagem desta noite: gerando meus. Na quarta-feira nós ouvimos uma mensagem, com a Gricelli, poderosa mensagem, falando a respeito de sonhos, e a gente estava mais ou menos no mesmo espírito, na mesma linha. Algumas coisas Deus tem falado muito forte a respeito de sonhos, e está bem no clima mesmo, porque afinal de contas, estamos iniciando um ano onde muitos sonhos foram orados, escritos, mencionados diante de Deus. E durante esses 7 primeiros dias do ano de 2017, nesses 7 dias das primícias que estamos entregando ao Senhor, nós queremos todos os dias orar por esses sonhos, orar pelo seu projeto de vida. Você que ainda não escreveu e deseja, lá no fundo, naquele painel, tem esse envelope amarelo, dentro tem uma folha, no verso você pode escrever, se você ainda não o fez.
E durante toda a semana você pode trazer e estaremos orando pelos seus sonhos, pelo seu projeto de vida. Amém? Glória a Deus. Queremos estar engravidados desses sonhos, queremos gerá-los, queremos dar eles à luz, para que não sejam abortados antes do tempo. Amém? Muitos sonhos, eles são sabotados durante o processo em que ele está sendo gerado em nós. Talvez venha uma palavra de dúvida e gera incredulidade em nossos corações, se de fato Deus cumprirá aquilo que Ele tem prometido. Talvez alguém lhe diz algo, zombando dos seus sonhos, criticando: quem é você para pensar tão alto? Quem é você para ter esse tipo de sonho? Olha quem você é, olha onde você está. E as pessoas tentam lançar palavras negativas, que tentam de alguma forma sabotar os teus sonhos. Quando Maria recebeu a notícia de que em seu ventre seria gerada uma criança, e não seria gerado através de homens, mas seria de um projeto de Deus, o que ela iria gerar dentro dela era fruto de um sonho de Deus, já anunciado aos profetas, e que eles há mais de 1000 anos falavam sobre a vinda do Messias, que era o sonho de Deus enviá-lo aos homens para a redenção da humanidade. Quando Maria sabe que ela foi a escolhida entre as milhares de mulheres candidatas a serem mãe do Messias, ela não se achou merecedora, mas ao mesmo tempo ela diz: Senhor, se o Senhor me escolheu, o Senhor sabe o que está fazendo, eu não vou duvidar da sua capacidade e sabedoria na escolha que o Senhor fez. Tão somente que o Senhor cumpra em mim a sua vontade, que o Senhor faça em mim o teu querer, e o Senhor venha gerar os teus sonhos em mim. Maria, quando recebeu a notícia de que em seu ventre seria gerado essa criança tão especial, ela inicialmente, o Evangelho de Mateus conta que ela vai comunicar essa visita angelical, ela vai comunicar para o seu pretendente, para o seu noivo, o seu prometido. Ela vai contar para José o sonho de Deus que estava agora sendo gerado dentro dela. Mas a Bíblia diz que que José, inicialmente, ele não creu, ele ficou em dúvidas, se ela não estava enganando ele, se talvez ela teria sido infiel a ele, e tivesse se deitado com outro homem, e agora vem com essa conversa mole de que o Espírito Santo está gerando uma criança no ventre dela. Isso nunca aconteceu antes. Como que eu posso acreditar nisso? E a Bíblia diz no Evangelho de Mateus que José secretamente decide abandoná-la, porque segundo a lei de Moisés, Maria, se ele denunciasse que Maria havia adulterado, havia se deitado com outro homem antes do casamento, ela seria apedrejada em praça pública, pelos seus próprios familiares, pelo próprio José e em seguida por toda a multidão. Mas amando Maria e não querendo que esse fosse o fim dela, ele decide apenas romper o relacionamento, deixa Maria seguir seu caminho e eu vou seguir o meu, e eu não quero mais me casar com ela. E a Bíblia diz então que o anjo também visita José em sonhos durante a noite, e Deus fala através desse anjo também com José, e então José tem a revelação, a mesma revelação que Maria recebeu. José tem da parte de Deus compartilhado o mesmo sonho que Deus confidenciou com Maria, e agora sim, ambos estão sonhando com o mesmo sonho.
Ambos estão engravidados do mesmo sonho. Mas se não fosse a intervenção do céu, esse sonho teria talvez sido sabotado. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que um dos erros que as pessoas cometem é compartilhar os sonhos com pessoas que não sonham como você. Compartilhar os seus sonhos com pessoas que não têm os mesmos ideais, que não têm a mesma fé, que não têm no Senhor a mesma expectativa e esperança. As pessoas compartilham seus sonhos com as pessoas erradas. Você tem um sonho de se tornar um grande servo de Deus, uma grande serva usada nas mãos do Senhor, e você vai compartilhar isso com uma pessoa ímpia, uma pessoa que não crê nem na palavra. Como é que ela vai te dar apoio? Ela vai questionar, mas você tem certeza que é isso mesmo? E ela vai te dar 1000 motivos pelos quais você não deve levar adiante esse sonho. E você para analisar aqueles motivos e pensa, de fato, né? Eu acho que ela tem razão. Se ela está dizendo isso, é para o meu bem. Por que isso me veio na cabeça? Que loucura. Não, vou parar de sonhar com isso mesmo. E a pessoa então acaba sabotando, daquele sonho que ela foi engravidada, ela acaba abortando o sonho antes dele ser gerado e trazido à luz. Mas Maria, quando percebeu que a reação de José não estava à altura da sua expectativa, quando ela percebeu que ao contar o sonho para José, José recebeu com uma reação negativa, José olhou para ela com ar de incredulidade e dúvida, ela decidiu, segunda lição que eu aprendo aqui, procurar pessoas que sonham os mesmos sonhos que nós sonhamos, porque estas pessoas, ou elas estão na nossa frente, ou já tiveram êxito nesse mesmo tipo de sonho, e nós vamos buscar nelas entender como foi que elas venceram. Será que elas tiveram resistência? Será que algo tentou bloquear e impedir que esse sonho fosse levado adiante? O que elas fizeram e como foi que elas venceram esses desafios? Maria, diz a Bíblia, que ela vai procurar sua prima Isabel. Mas quem era Isabel afinal? Isabel era prima e de uma idade bem mais avançada do que Maria. Maria estava ali com seus 15, 16 anos, era uma jovem ainda, quando esteve grávida do sonho de Deus. Isabel, sua prima, a Bíblia diz, já estava na melhor idade, já estava em avançada idade, e a Bíblia diz que então, nessa fase da sua vida, quando os sonhos já haviam morrido, quando toda a expectativa, um sonho antigo de Isabel, de engravidar e ter pelo menos um único filho, e ela chega na terceira idade e não havia alcançado essa graça, esse privilégio, quando toda a expectativa humana e a esperança que a medicina da época poderia alimentar, foi negada a ela, ela também, ou melhor, o marido dela, Zacarias, foi visitado também por um anjo. E veja como foi muito parecido a abordagem do anjo com Zacarias, da abordagem que esse mesmo anjo teve para com Maria. A forma como Deus comunica o sonho é muito parecido. Veja só o capítulo de número 1 e versículo 12. Versículo 11 diz assim: e eis que apareceu para Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, se turbou e se apoderou dele o temor. Disse porém o anjo: Zacarias, não temas,
porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Veja agora como foi que ele comunicou depois para Maria, no capítulo 1, versículo 30. Maria, não temas, igual. Perceba que no coração de ambos, não importa se é uma pessoa muito experiente, ou uma pessoa ainda na adolescência, na juventude, o medo de sonhar estava em ambas as faixas etárias. Por que as pessoas têm medo de sonhar? Porque sonhar é desafiador. Sonhar é um desafio. Ele te instiga a superar algumas limitações, algumas barreiras que estão entre você e o teu sonho. Ele vai te instigar a contornar esses obstáculos, e isso nos amedronta. Quais são os seus sonhos? Quais são os sonhos que você não teve nem coragem de escrever aqui? Porque você teme que eles se realizem. Vai que Deus ouve e responde. Cuidado com o que você pede. Vai que Deus responde. E aí, como é que vai ser? Aí você vai dizer: Deus, eu não estou à altura, eu não estou preparado, eu não estou pronto para viver os teus sonhos. Porque sonhar é desafiador, sonhar nos intimida, e não importa em qual faixa etária você está. Maria e Isabel temeram sonhar, o mesmo tipo de sonho. E o anjo, a primeira palavra que Deus tem para quem sonha é: não temas, não temas. E você que estava ontem à noite aqui, ouviu que em Isaías 43 a Bíblia diz: não temas, ó Israel, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se passares pelas águas, você não vai naufragar. Se passares pelo fogo, não te queimará. O Senhor vai te guardar. Dei o Egito, a Etiópia por você. Há uma promessa linda de Deus descrita naquele texto. Mas as pessoas têm medo de sonhar, porque sonhar é desafiador. E no versículo 14, olha como o anjo prossegue falando com Zacarias. Ele diz: e em ti haverá prazer e alegria. Entre você e o seu sonho está o obstáculo, mas ao alcançar o sonho, haverá grande prazer e alegria. Deus lança uma palavra de encorajamento. Deus sempre põe uma isca, porque senão a gente não vai. Porque se alguma coisa de bom não resultar nos sonhos sendo realizados, por que sonharíamos? Se a gente soubesse, quando eu alcançar esse sonho, pensa, vai ser uma prova atrás da outra, você queria sonhar? Você queria que esse sonho realizasse? Deus que me livre, eu ia fazer oração contrária. Não, Deus, longe de mim, passa de mim esse cálice. As pessoas não iriam sonhar, mas Deus fala através do anjo: e nesse sonho haverá grande prazer e alegria, e muitos, não só vocês, muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, falando de consagração, santidade, consagrado ao Senhor, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Deus cita o maior dos profetas de Israel, e Deus fala para Zacarias: assim será o teu filho. Porque quando Zacarias e Isabel sonharam, eles pediram para Deus: Deus, nos dá um filho. Mas Deus não sonha pequeno. Deus não queria dar apenas um filho, simplesmente.
Deus queria dar para eles um filho que também fosse um profeta para toda a nação de Israel, e que seria usado no mesmo espírito e poder que o grande profeta Elias foi usado. O mesmo que alguns cultos atrás mencionamos, que lá no Monte Carmelo orou ao Senhor e fogo desceu do céu, consumiu o holocausto sobre o altar. A Bíblia nos mostra que os sonhos de Deus são mais altos, né, Gricelli? A Gricelli citou aqui Isaías 55 na quarta-feira. A partir do verso 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus pensamentos são muito mais elevados do que os vossos pensamentos. Quando você apresenta para Deus um sonho, Deus já está planejando como é que Ele vai usar isso daqui, não apenas para te beneficiar, mas para fazer com que muita gente à sua volta seja tocado pelo amor e pela graça dEle. Para que eles vejam no cumprimento dos teus sonhos, a mão de Deus manifesta sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, e eles creiam que há um Deus no céu que ouve as orações feitas na terra. Eles verão no cumprimento dos teus sonhos que Deus é um Deus que responde sonhos, porque Deus falou assim através do anjo para Maria, no verso 37, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não há nada que seja impossível. Qual é o sonho que você pode pedir a Deus, e que Deus vai dizer: pede alguma coisa mais fácil que isso daí? Não, aí você forçou a barra. Eu sou Deus, mas também não precisa exagerar, né? Você já viu em toda a Bíblia Deus falar isso? O homem pede, e pede um negócio difícil, e Deus olha assim: tá bom, já que você pediu só isso, vou realizar isso. Deus ainda fala assim: eu podia ter te dado mais. Você sonha tão pequeno. Salomão pediu: eu quero sabedoria, Deus. E Deus fala: olha, eu estava pronto para te dar os reinos da terra, todos os tesouros. Bom, você me pediu sabedoria, então tá. Pega a sabedoria que você pediu e mais riquezas, provisão de Deus em abundância sobre a tua vida. As pessoas sonham pequeno, porque tem medo. Vai que se cumpre o sonho, vai que se realiza o sonho, e aí, como é que vai ser a minha vida? Porque os sonhos, eles mudam a nossa vida. Sua vida nunca mais será a mesma depois do sonho se realizar. Mas Maria, diz a Bíblia, que da mesma forma como seu primo Zacarias, teve a mesma abordagem. Deus precisou neutralizar em ambos o medo de sonhar. Eu te pergunto, qual é o sonho que você tem medo até de mencionar para Deus? Se você quiser, Deus quer ouvir nessa noite, dos seus lábios, aquilo que está em seu coração, porque nós oraremos ao Pai pelos teus sonhos. A Bíblia diz que Maria procurou Isabel. Por que Maria procurou Isabel? Já mencionamos, porque ela se identifica com pessoas que sonham como ela sonha. A partir do momento que um sonho que há em mim não é um sonho apenas humano, é um sonho de Deus prestes a se cumprir em mim, eu preciso procurar pessoas com quem eu me identifico. Quais são? Pessoas que, como eu, também estão gerando dentro de si sonhos que estão no coração de Deus. E a Bíblia diz que ao saudar Isabel, a criança no ventre de Isabel saltou de alegria. O sonho de Deus no ventre de Isabel reconheceu o mesmo sonho de Deus no ventre agora de Maria. Havia uma diferença de 6 meses entre ambos.
6 meses de espaço de tempo, Maria acabou de receber a notícia de Deus, enquanto que Isabel, sua prima, já estava no 6º mês de gestação. A criança reconheceu que aquela voz daquela mulher carregava naquela voz um sonho de Deus. Havia dentro dela um sonho da parte de Deus. Ela se identifica com Isabel. A Bíblia diz, acompanhe a partir do verso 42, e exclamou em alta voz Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe de meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada, ou seja, feliz, feliz, feliz. Bem-aventurado quer dizer triplamente feliz. Aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que te foram ditas da parte do Senhor. Se você creu no que Deus está sonhando a teu respeito, querido, te prepara para ver cumprido tudo que Deus falou a teu respeito. A Bíblia então diz, no verso 46, olha o cântico, a espontaneidade, aquilo que brota em forma de poesia na alma daquele que sonha. Maria começa a entoar um cântico de forma espontânea, e ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez grandes coisas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço poderoso e dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. E Maria então permaneceu cerca de 3 meses com Isabel, e então voltou para casa. O último versículo me traz o terceiro princípio que eu quero que você aprenda nessa noite. Antes de ver cumpridos os teus sonhos, ajude alguém a ver cumprido e realizar os sonhos dela. Você quer que Deus gere em você os sonhos dele? Ajude alguém a realizar os sonhos de Deus para a vida dela. A Bíblia diz nesse último versículo, verso 56, que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel, e só depois disso voltou para casa. Faz as contas comigo. Quem é engenheiro gosta de uma matemática, fica caçando conta para fazer. Isabel estava no 6º mês de gravidez. Maria foi visitá-la ao 6º mês de gravidez, e permaneceu com ela mais 3 meses. 6 mais 3, 9 meses. O que acontece aos 9 meses de gravidez? Nasce a criança. Maria permaneceu com Isabel, até que o sonho de Deus se realizasse na vida da sua prima. Agora, essa prima, o interessante é que não era apenas uma prima. Se você observar em Lucas 1, no verso de números 5, 6 e 7, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Quem que era Zacarias? Um sacerdote, um homem de Deus, um pastor.
nos nossos dias. E diz o texto: e sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Quem era Arão? O patriarca dos sacerdotes. Foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Da sua linhagem veio todos os demais sacerdotes. Tanto Zacarias como Isabel era de uma linhagem sacerdotal. Agora olhe o verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente, ou seja, ninguém tinha nada para falar da vida deles. Eles já estavam em avançada idade, e nunca alguém viu eles dando mau testemunho. Sua vida era irrepreensível diante de Deus, vivendo todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mas, verso 7, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Você pode entender a dificuldade para que o sonho se realize na vida de Isabel? Estava muito mais propenso a se realizar para Maria, mas para Isabel, sua prima, quando Maria olha para sua prima, ela não está apenas olhando uma velha que engravidou, ela está olhando para uma grande mulher de Deus que é modelo para ela. Ela olha para sua prima mais velha e diz assim: eu quero chegar em avançada idade, igual a minha prima. Eu quero que os sonhos de Deus se cumpram na minha vida, mas eu quero ter o caráter e a reputação que a minha prima tem. Eu quero guardar os princípios da palavra como a minha prima os tem guardado por toda a sua vida. Minha prima é uma referência para mim. Ela é mais do que uma prima, ela é líder espiritual. Perceba que Maria está gerando um sonho, mas ela não vai, a Bíblia não diz que ela foi contar para a mãe, que geralmente é a primeira pessoa para quem a jovem conta: mãe, estou grávida. Não é assim? Por que ela não conta para a mãe? Por que ela não conta para o pai? A Bíblia diz que ela contou para o noivo, e sentiu uma certa rejeição, e imediatamente vai procurar quem? Sua líder espiritual. Esse terceiro princípio, ele avança. Eu não apenas conto para alguém que sonha os mesmos sonhos de Deus, mas eu os conto para alguém que para mim é uma referência de fé em Deus. Alguém que é líder, alguém que eu reconheço pela sua reputação, pelo seu testemunho e bom exemplo. Pode ser o seu irmão mais velho na fé, a pessoa que ganhou você para Jesus, a pessoa que um dia falou do amor de Deus para você e que você se espelha na vida dela, seu líder de célula, seu discipulador, seus pastores. Compartilhe com pessoas que têm os mesmos sonhos de Deus que você. Quantas vezes as pessoas não têm seus sonhos frustrados porque os compartilham com pessoas erradas? Veja que Maria, nesse poema que ela declara, ela diz assim, no versículo de número 51, ele agiu com um braço poderoso e dispersou aqueles que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Por que Maria disse isso? Quem alimentava pensamentos soberbos? E por que nessa hora isso vem à mente dela? Quem alimentava pensamentos soberbos? Olha o versículo seguinte: ele derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Maria está querendo dizer assim: eu contei para pessoas que eu achava que estavam prontas para me ouvir e me encorajar, e eles tiveram ciúmes, tiveram inveja. Você vai ser a mãe do Salvador, para você aparecer um anjo, você não passa de uma criança, 15 anos de idade.
Nem chamo você de adolescente, jovem, você não passa de uma criança. Você diz que um anjo visitou você e falou que o Salvador vai ser gerado em você. Você está ficando louca. Eu que tenho uma vida exemplar, eu que sou uma grande mulher de Deus, Deus não falou isso comigo, falou com você? Maria recita, pessoas que eu achavam que eram mais fortes, pessoas de renome, que eu achei que iam me ajudar, na verdade tentaram lançar na sepultura os meus sonhos. Quando você olha para a Bíblia, ela descreve, lá em Gênesis, algo muito similar que acontece com um personagem bastante conhecido, chamado José. Gênesis 37, a Bíblia diz que José tem um sonho. A Bíblia diz que ele, tendo sonhado e contado para os seus irmãos esse sonho, seus irmãos tiveram inveja, 11 irmãos, e ele sendo o mais novo. A Bíblia diz assim, versículo de número 8, então lhe disseram seus irmãos, reinarás por acaso sobre nós? E sobre nós dominarás de fato? E com isso, mais ainda o odiaram, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Se prepara, queridos, você tem sonhos? Se prepara para ser mal interpretado, se prepara para as pessoas sentirem ciúmes, se prepara para até ser odiado, porque pessoas que não conseguiram vencer na vida, elas não conseguem aceitar que você vença, elas querem que você permaneça no mesmo patamar delas, elas não vão atrás dos seus sonhos, ficam a vida inteira reclamando dos seus fracassos e achando um culpado para os seus fracassos. E quando você ousa sair desse patamar e avançar sonhando, elas dizem, quem é você? A Bíblia diz que os irmãos de José o odiaram por causa dos sonhos que ele tinha. Ele tinha sonhos de que Deus o levantaria como governante, e que inclusive os irmãos mais velhos de José se curvariam a ele em reverência, por causa da posição que Deus o elevaria. Seus irmãos o odiaram, mas a Bíblia diz que ele foi então jogado numa cisterna pelos seus irmãos. O que é uma cisterna? Um poço no deserto, que nem água tem lá embaixo, um poço seco. Jogaram José lá dentro, e jogaram junto com José os sonhos dele lá dentro. José, você vai morrer aí dentro, e com você vai morrer os teus sonhos, seu sonhador. Veja o que fizeram com José. Alguém tem jogado você numa cisterna? Alguém um dia disse para você, não sonhe. Quem é você para sonhar? E lançar os teus sonhos numa cisterna, e você lá os sepultou, e teve medo de ressuscitá-los. Deus nessa noite, é um Deus que ressuscita sonhos, e Ele está aqui, para ouvi-los de você, porque de lá daquela cisterna, passou uma caravana. Se os irmãos rejeitaram José, nem que seja uma caravana de midianitas, quiseram pagar o preço que achavam que José valia. Levaram-no para o Egito, lá foi comprado por Potifar, acusado pela esposa de Potifar, foi parar numa prisão. Lá na prisão, encontrou 2 presos, que tiveram sonhos, porque quem sonha, sempre encontra pessoas que sonham, nem que seja no fundo de uma masmorra. E lá na masmorra, num lugar escuro, fedorento, úmido, 2 presidiários contaram para o sonhador os sonhos deles. José, pela graça e sabedoria de Deus, interpretou cada um dos sonhos, e os sonhos se cumpriram.
Antes dos sonhos de José se cumprirem, ele ajudou 2 pessoas a cumprirem seus sonhos na vida deles. Embora um se deu melhor que o outro, mas ele interpretou fielmente o que aconteceria para os 2. Passados alguns dias, e vários dias, a Bíblia diz que se passaram 2 anos ainda depois disso, e já fazia 14 que ele estava na prisão. Alguém jogou você numa prisão, jogou lá os teus sonhos, e lá você acha: Deus me esqueceu, Deus se esqueceu dos meus sonhos. Deus não se esquece dos seus. E lá no fundo daquela masmorra fria, Deus ouviu José, e Deus amou José, porque Deus não se esquece dos sonhos que na adolescência de José, Deus revelou para ele. Um dia Faraó tem um sonho, e o Faraó não sabe interpretá-los. 7 vacas magras comem 7 vacas gordas, 7 espigas magras comem 7 espigas gordas. Mas que sonho maluco é esse? Que vaca maluca é essa que come vaca magra comendo vaca gorda, espiga magra comendo espiga gorda? Que maluquice é essa? Quem sonha vai procurar sonhador. Você tem sonhos? Se prepara para ser procurado por quem sonha. Ainda que você não viu cumprido na sua vida os teus sonhos, se prepara, porque após ajudar alguém a realizar seus sonhos, Deus vai realizar os teus também. A Bíblia diz que José interpreta o sonho de Faraó. Faraó é o seguinte: virão 7 anos de vacas magras. Por isso essa expressão popular. 7 anos, ou melhor, virão 7 anos primeiro de fartura, de vacas gordas. 7 anos que vão produzir muito na lavoura, que as vacas darão muitas crias. Mas após os 7 anos de fartura, virão 7 anos de escassez, de seca, de miséria. E Faraó entra em crise. Não é que tem tudo a ver a sua interpretação com o sonho que eu tive? Mas e agora, o que eu vou fazer? Porque eu sei que virá fartura, mas depois disso essa fartura vai virar em farinha, vai virar pó. Não vai adiantar ter fartura, porque a miséria vai consumir tudo. O que eu faço, José? José fala assim: olha, coloca um homem para governar sobre tudo e administrar nesse tempo de fartura, e separar 1/5 de toda a produção em celeiros, e depois, quando vier o tempo da escassez, todas as nações da terra virão comer na tua mão, Faraó. Faraó olha assim: tu és esse homem, foi os céus que te revelaram, foi Deus que falou contigo, eis-me aqui para lhe servir. E Deus, por meio de Faraó, o estabelece como governante sobre todo o Egito. Sabe o que acontece? Seus irmãos, lá em Canaã, viajam dias e dias até o Egito, para comer das mãos do irmão José. A Bíblia diz que eles se prostram e se curvam diante do irmão mais novo, que agora era o maioral, abaixo de Faraó. Ele era o que mandava e chefiava tudo. Mas antes de José chegar a esse patamar, ele ajudou o seu líder, o Faraó. Ainda que o líder o tratou como prisioneiro, ele ajudou o líder a sair daquela zona de insegurança e de perigo, de risco de fome para toda a população. Ele ajudou uma nação inteira a prosperar em tempos de crise. Você quer que os teus sonhos se realizem? Ajuda um líder a realizar os sonhos dele. Deixa Deus falar contigo quem é esse líder. Amém? Nós temos muitos desafios para esse ano, mas é bom sonhar, porque Deus sempre atrai para aquele que sonha outros que sonham também. Ajude o seu irmão. Aliás,
Por isso nós pedimos para que aqui nessa folha você escrevesse os teus sonhos e os sonhos do teu irmão, da tua irmã. Porque nós entendemos pela palavra que quando você ajuda alguém a realizar os sonhos dela, Deus fala: como é que eu não vou abençoar essa pessoa? Jó orou pelos seus 3 amigos, Deus realizou o sonho dos amigos e intervém na situação difícil de Jó, o cura, o restitui todos os bens e lhe dá uma família repleta de filhos. A Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mais formosas e belas de toda a terra. Você quer ter uma família abençoada? Você quer sonhar e ver esse sonho se cumprindo? Ajude alguém a realizar os sonhos, e Deus vai intervir nos seus também. Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. Ele é fiel.